que mais tem pego, sei lá. O que mais tem gerado debate, vamos colocar dessa maneira, nas redes sociais aí, nas arquibancadas, nos bares e afins, no torcedor do Atlético, é Gonçalo Mastriani e Pablo. Tem gente que defende que o Pablo é importante taticamente. Pô, é um cara que se movimenta bem, um cara que consegue armar jogada, vira muito bem a bola com as duas pernas, que tem marcado gols, é verdade. Os dois estão empatados, né? Cada um tem 10 gols nesse momento. Então é algo interessante. Alguém defende esse ponto. Outro atleticano defende que o Mastriani tem 16 gols na temporada, né? Os 10 pelo Atlético, mais os 6 pelo América. É um dos artilheiros do Brasil, acho que tá atrás apenas do Pedro e de mais 2 outros jogadores. E é um cara que, até a partida contra o Danúbio, toda bola que ele acertava no gol, ele fazia o gol. A primeira que ele acertou o gol e o goleiro defendeu foi contra o Danúbio. É muito bom pro Atlético ter 2 atacantes desse nível. Mas só um pode jogar. Porque quando testou os 2, o Atlético perdeu. Então, nesse momento, me parece que a dupla de ataque não tá bem avaliada e que não deve ser repetida tão logo. Agora, o Mastriani está sendo desperdiçado, ou o banco do Mastriani vale a pena pela estratégia, para o time funcionar taticamente. O que você acha, Thaís Kloss? Ah, cara, tá vivendo o auge, né? Eu falei isso quando o Atlético contratou o Mastriani, tá vivendo o auge da carreira dele. Falta falar também que ele tá ali lutando para ser o artilheiro da história da Sul-Americana, gente. Falta Com certeza. 2 golzinhos para ele empatar. Exatamente. Então, e a gente sabe que vai fazer, porque olha a qualidade, né, que o cara marca. Então, assim, eu acho que poderia estar sendo bem melhor utilizado. Tá fazendo gols, como você bem falou. Tem entrado ali, normalmente, nos minutos finais. Talvez, a gente estava falando uma questão de estratégia ou não, de usar o Mastriani. Mas, para mim, não vale a pena você não ter um artilheiro desse para você usar só nos momentos de sufoco, entendeu? Só na hora que o Atlético precisa ali virar um jogo, marcar mais. Quando ele poderia decidir o jogo já desde o começo. Concordo, acho que o Pablo é muito importante para o elenco, tem feito gols também, mas eu acho que talvez com os minutos que o Pablo ganha, o Mastriani faria mais. Até porque o Mastriani acaba entrando num time que também já vem de substituições que muitas vezes não dão certo e a bola não chega. Também no desespero, às vezes, né? Muito no desespero. Eu queria ver talvez, lógico, é bom os dois estarem em boa fase, ter essa briga, entre aspas, claro, não é uma dor briga, de cabeça né? boa. Então, mas testar um pouquinho. Vamos então deixar o Mastriani começar algumas partidas, ver como poderia ser, se ele vai marcar mais, talvez, ou não. Porque também é uma coisa que a gente tá falando, às vezes pode não acontecer, mas eu acho que pode acontecer Eu muito. acho que é uma situação muito parecida com o que foi Thiago Heleno e Matheus Gamarra. O Matheus Gamarra contratado, pedia passagem, fez um campeonato paranaense muito bom, talvez o melhor jogador do início do ano do Atlético. E aí Thiago Heleno e Kaique Rocha encaixam, né? Os dois muito bem. E aí o Thiago se lesiona. Nessa lesão do Thiago, o Gamarra pode mostrar que ele também tá ali, que ele também tem um futebol muito bom, que ele pode servir ao time, que ele pode ser titular. Hoje, com a volta do Thiago, você crava que ele vai ser o titular? Eu não cravo, porque assim, o Gamarra foi muito bem nesse tempo. Então, claro que, pô, pelo amor de Deus, ninguém torce por uma lesão de ninguém aqui, certo? Não, Deus me livre. Agora, se por um acaso o Pablo não pudesse entrar em campo, seria o tempo necessário para ver o Mastriani jogar, né? Para ver como o Mastriani seria com uma sequência como titular que ele ainda não teve pelo Atlético, né? Isso é importante. Claro que o Pablo não vai lesionar, claro que o Pablo vai continuar jogando. E aí eu acho complicado, porque, poderia dar uma chance pro Mastriani ser titular. E como que fica o Pablo? Um dos líderes do elenco do Atlético, um cara que vem fazendo gols, né? Se ainda tivesse sendo titular e não tivesse correspondendo, beleza. Mas o cara que vem fazendo gols. Então também é uma sinuca de bico. Acho que não tem como tirar o Pablo nesse momento do time. E aí que é complicado. Agora, quer esperar também a crise. é outro nível, né? Porque, fui ver agora o número. O Mastriani tem 20 participações em gols na temporada. 16 gols, 4 assistências, né? 53 minutos para participar de gol, ele precisa. 53. É um pouco mais de um tempo, né? Então ele quase participa de de 2 gols por jogo a cada 90 minutos, se você pegar essa conta e tal. Então, enfim, é algo interessante demais. E é um jogador que vem numa fase espetacular. É um jogador que na carreira nunca teve essa fase. Vem desde o segundo semestre do ano passado assim, continua assim, e mesmo sem ser titular, segue dessa maneira, né? Agora, muito se fala, o Pablo arma o jogo, o Pablo consegue se movimentar, concordo plenamente. O Pablo sai muito bem na área. Inclusive, para mim, o caminho natural da carreira do Pablo, quantos anos forem passando, é ele recuar um pouquinho no gramado. Acho que ele vai acabar dando passos para trás à medida que a carreira for avançando.
Mas ele não tem nenhuma assistência. E se você pegar participação direta em criação de jogada, não tem tanta assistência assim, certo? Tem 0. O Pablo tem 10 gols, 0 assistências na temporada. O Mastroeni já deu 4, todas pelo Atlético. Então também é algo que é interessante. Quando o Mastroeni deixa a grande área, o Atlético, ele consegue evoluir a jogada. Você vai pegar o jogo contra o Londrina, por exemplo, dá 2 assistências. Então também é algo que é bem interessante. Também não é um cara que, sai da área e não tem qualidade. Ele tem qualidade. E talvez por falta de sequência ele não tenha encaixado nessa função ainda. E talvez por isso o Pablo ainda seja o titular. Então, uma sinuca de bico. Porque o Pablo tá bem. E taticamente ele faz bem ao Atlético. Com certeza faz muito bem ao Atlético. Mas o Mastroeni também. E diria que o Mastroeni está até melhor. Mas eu aí acho que um momento, problema... né? Pra mim, futebol é momento. Eu acho Exatamente. que o momento é do Mastroeni. Pra mim, aí é o problema. Pra mim, não dar a resolver. sequência pra ele é você talvez matar também um pouquinho desse momento Pois que o cara tá vivendo. Mas é uma grande dúvida. Difícil, porque cara. realmente, concordo com você também, não dá pra tirar o Pablo assim. Mas talvez até ele mesmo, como líder do grupo, também desejar o melhor pro time. Interessante. Seria louvável passagem. ele falar, olha aí, Mastroeni, eu sei que você tá muito bem, você pode jogar... Não é ele que decide, mas se ele chegar no Cuca e falar, põe o cara pra jogar, eu fico no banco um pouquinho. Não vai fazer, óbvio, cara. Pô, pelo amor de Deus, eu no lugar dele não faria, Talvez né? a tendência que muita gente tem falado é no Mastroeni ser o titular na Sul-Americana e o Pablo jogar algo o Brasileirão, como né? fazem os europeus com os goleiros, O que seria bom também, né? Pro time jogar as duas competições. Então, talvez seja dá um descanso pros dois. Talvez seja uma alternativa viável. Eu também acho difícil, mas acho muito viável. Interessante. Muita coisa. Pra gente responder a nossa pergunta, o Mastroeni está sendo desperdiçado? Eu acho que tá. Eu também acho. Pelo grande momento que ele vive, ele tá sendo desperdiçado. Eu queria ver mais minutos. O que ele faria em mais minutos. Também acho. Agora, isso é importante taticamente pro time? O Pablo é importante? Também é. Então é sim pelas duas, né? Ele está sendo desperdiçado, mas por um motivo tático. Acho que é interessante, por mais que também acho que o Mastroeni consiga fazer essa função se consequência, né? Se ele tiver sequência na posição e se ele tiver uma boa sequência nessa função, principalmente, que o Pablo tá fazendo, posição e função se diferenciam bastante, né? Mas na função que o Pablo tem feito, aí eu acho que é interessante, acho que ele poderia assumir essa posição. Mas nesse momento o Pablo é importante e tá fazendo gol. Fechado? Queria saber o que você acha, deixa aí nos comentários. A gente responde as perguntas do Clube de Membros da Threads. Então, se você quiser ser um membro, chama a gente nas redes sociais também, que a gente ajeita tudo por lá. Fechado? O que você acha? Deixa o seu like, se inscreva no canal. Tamo junto e é nóis. Valeu! Ficou muito